Galera, finalmente, depois de tanto tempo, alguns há quase 100 anos, veremos inúmeros personagens entrarem em domínio público, incluindo o rato mais famoso, o Mickey Mouse. Mas antes de entendermos a notícia, considere se inscrever para ajudar no nosso crescimento. Eu sou o Moti, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mas antes de falar dos personagens, é necessário explicar o que é domínio público e por que para algumas pessoas é tão terrível. Segundo a Wikipedia, domínio público é uma condição jurídica na qual uma obra não possui o elemento do direito real ou propriedade que tem o direito autoral. Falando em palavras palpáveis, significa que, por lei, uma obra não pode ficar somente sobre o direito do seu criador original ou o instituto/empresa que o represente. Sendo assim, após determinado período, outros criadores podem desfrutar de personagens ou obras para a criação de seus próprios projetos sem a necessidade de pagar nada por isso. Ah, mas isso não é meio ruim para o criador ver outras pessoas utilizando o seu trabalho sem pagar? Não, porque primeiro ele já não vai existir e segundo que há restrições, e isso varia de país para país, onde cada um estipula o prazo, podendo seguir 50 a 100 anos. Aqui no Brasil é 70 anos após o falecimento do criador original. Já no México, onde foi o caso mais extremo em que eu encontrei, é de 100 anos. Isso gerou muita polêmica, principalmente por conta da Disney e do Mickey Mouse, que se tornou domínio público esse ano, mas acontece que eles são quem mais utilizam disso, já que a maioria dos filmes do estúdio vem de livros e personagens criados por pessoas que nem têm ligação com a Disney, como por exemplo o personagem Ariel, Aladdin, Branca de Neve, entre muitos outros. Porém, essa questão do domínio público nos Estados Unidos é bem complexa e bagunçada, já que muitos personagens, quando entram em domínio público, ou acabam virando obras de terror ou jogos do mesmo gênero. Como por exemplo o personagem Ursinho Pooh, que mesmo sobre contrato de exclusividade com a Disney desde 1960, acabou entrando em domínio público em 2022 e já garantiu um filme chamado Ursinho Pooh, Sangue e Mel. Apesar de ser um fracasso em crítica e com um roteiro mais ralo que café solúvel, o filme Slash é tido como um sucesso, pois faturou 25 vezes mais o valor investido na produção do longa. E não para por aí, já que os criadores desse filme já anunciaram que pretendem fazer filmes de Peter Pan e Bambi, sendo seus títulos divulgados Peter Pan, O Pesadelo da Terra do Nunca e Bambi e o Acerto de Contas. E sendo sincero, o título de Peter Pan já me chamou a atenção. Porém, o maior problema de personagens no domínio público é que eles sempre acabam de alguma forma virando filmes de terror. E por mais que eles fiquem restritos às suas versões de quase 100 anos atrás, isso não quer dizer que não haja outras formas de trabalhá-lo. Eu, por exemplo, acharia muito interessante uma história do Mickey sendo o pai, ou do Tarzan sem sua selva vivendo em sociedade. Mas como nesses casos o que vale é o dinheiro, aqui há personagens que já estão em domínio público. Bambi, que inclusive já tem filme previsto, Cinderela, que a título de curiosidade ela surgiu em 860 na China, Tigrão, que finalmente vai poder fazer parte novamente do grupo com o Ursinho Pooh, a Alice do País das Maravilhas, mas só a Alice, que inclusive tem ótimas adaptações, o James Bond, que apesar de não ser um personagem 2D também está em domínio público, o Aladdin, originário do livro Mil e Uma Noites, o Zoro, além de muitos outros personagens. Seria incrível para mim conseguir lançar uma produção com alguns desses personagens, mas infelizmente eu não tenho 100 mil dólares para uma produção de um longa. Na verdade eu não tenho nem R$ 1.000, então eu fico só com esse vídeo mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui e eu fui.